Nossa saída de Curitiba foi na quinta-feira, às 9 horas da manhã, e pegamos um voo direto para Cuiabá, onde fizemos a conexão e chegamos em Porto Velho para o almoço. Muito bem recebidos lá por Rubens e Laerte, da Jucum Porto Velho, e as suas famílias. Um breve giro na cidade e depois para a base da Jucum, onde, depois de instalados, pudemos ser esclarecidos a respeito da malária, testes e tratamentos. Não existe um antídoto, mas existem formas de prevenir. Um tempo de comunhão em torno da mesa para o jantar, depois um culto que acontece todas as quintas-feiras num espaço bem amplo que lá existe. Um da nossa equipe, o pastor Vili, trouxe a palavra nessa noite. No outro dia, bem cedo, partimos de ônibus para Lábrea, no Amazonas. São 200 quilômetros de asfalto até a cidade de Humaitá, no estado do Amazonas já, e depois mais 200 quilômetros de estrada de terra pela BR-230, a Transamazônica. O primeiro impacto foi o local de parada do ônibus para o almoço, num restaurante bem simples à beira da estrada. Na sequência, desembarcar do ônibus para atravessar um rio de balsa, o rio Mucuri. Chegamos no meio da tarde a Lábrea e percebemos que o suprimento de alimentos e água não veio completo conforme o pedido. Por ser feriado, complicou um pouco, mas o dono de um dos supermercados da cidade abriu as portas para nós e falou para pegarmos aquilo que nós precisávamos e depois poderíamos fazer o pagamento na volta. Embarcamos no barco que seria a nossa morada nos próximos 10 dias. Ao final da tarde, zarpamos com direção rio acima, contra a correnteza, o que deixa a navegação bem lenta. Enquanto isso, nos acomodávamos nos camarotes, bem apertados como em qualquer embarcação. Jantamos e nós da equipe, depois de uma breve reunião para os ajustes da viagem e do projeto, fomos dormir. A tripulação navegou por toda a noite. Logo cedo a paisagem era a mesma: água e mato nas duas margens. Chegamos ao nosso ponto de parada, onde o barco ficaria. Isso foi perto da hora do almoço. À tarde, o nosso primeiro contato com os locais, numa breve visita à casa do Lloyd e da Maristela, que são os nossos missionários na aldeia. Às 19h30, aconteceu o primeiro culto, onde muitos da aldeia que não faziam parte do curso também participaram. A igreja ficou cheia. Os locais, porém, num primeiro instante ficaram meio desconfiados, mas aos poucos foram se aproximando. No segundo dia, na aldeia, colocamos em prática o nosso cronograma e às 7h30 acontecia a devocional e na sequência era servido o café da manhã. 8h30 iniciou então o curso só com os alunos, cerca de 50 alunos. Havia uma pausa às 10 horas e depois, até o meio-dia, aula novamente. Para o almoço, todos se dirigiam ao barco, onde sempre dois da equipe ficavam responsáveis pelas refeições daquele dia. Às 14 horas, voltávamos para o curso, uma pausa de alguns minutos às 15h30 e terminávamos às 17 horas. Da mesma forma, todos os alunos se dirigiam ao barco para a janta. 19h30, iniciava o culto aberto a todos. Era domingo de Páscoa e eu, Carlos, tive o privilégio de levar a mensagem nesse domingo. Assim, foi a dinâmica do curso por 4 dias, sendo que na terça-feira foi dia de jejum para o preparo do curso Restauração da Alma, que nós conhecemos como Rever, onde pude ensinar durante os 4 períodos, incluindo a troca divina, onde todos os alunos participaram. Foi um tempo de muita entrega, libertação e perdão, muito intenso, mas de grande valor para eles. Na quinta pela manhã foi o dia de reunião
com os líderes locais, pastores Charles e Raina, para falarmos a respeito dos trabalhos práticos que os alunos fariam. À tarde, tivemos um tempo livre para nos divertir com os alunos. O playground foi num local onde havia uma tora de madeira de uns 6 metros de comprimento, aproximadamente, e 1,30 m de diâmetro. A brincadeira consistia em rodar a tora na água e quem ficasse fora da água por mais tempo vencia. Uma árvore também servia de trampolim para os saltos na água. E pensar que abaixo de nós havia ao menos 15 metros de água. Todos brincaram, desde as crianças menores até os adultos. Sexta-feira foi o tempo de dividirmos as turmas e os seus líderes para o trabalho prático. Eram 6 aldeias. Ao nosso grupo coube a aldeia mais distante, e numa etnia diferente daquela em que estávamos. Onde nós estávamos eram os Palmaris, e para onde fomos eram os Apurinãs. A aldeia de destino chamava Terrinha. 9 integrantes da equipe, me incluindo, e mais um bebê de 5 meses que a aluna levou. A princípio, o cálculo de distância, que é sempre feito em termos de barco, seria de 1h30 de viagem. Nos primeiros 40 minutos, já descobrimos que o nosso tempo de viagem seria maior, porque o atalho, que os locais chamam de furo, seria difícil de achar. Nessa época do ano, o rio sobe e inunda a floresta. Quando isso acontece, é possível passar de um rio ou uma lagoa para outra pela floresta, em meio à mata, passando entre as árvores. Lembrando que passamos perto da copa de muitas árvores, porque existe ao menos 15 metros de profundidade da água. E os locais têm muita facilidade em encontrar caminhos por esses furos. Mas no nosso caso havia muita dificuldade em achar essa passagem. Para não nos perdermos, optamos em viajar pelo lago e depois pelo rio Purus, mais uma vez contra a correnteza, mas agora com uma embarcação menor que sofre menos com isso. Mesmo assim, foram 3 horas de viagem, sentado naquele barquinho na mesma posição, sem encosto para as costas. Enfim, chegamos à aldeia Terrinha e fomos recebidos pelo irmão do cacique, que foi muito gentil conosco. As outras aldeias, que eram mais próximas, sabiam que o que seria feito algo naquele fim de semana, mas aqui, pela distância, não foi possível avisar. Mas logo o Sr. Edibar e a Sra. Teresa nos receberam em sua casa e permitiram nossa estada lá, mesmo para preparar a nossa refeição e depois para pendurar as nossas redes para dormir. Era uma espécie de barracão com a frente toda aberta, com vistas ao igarapé. Enquanto preparavam a comida, fomos visitar os moradores da aldeia para o culto daquela noite e avisar das atividades que faríamos no dia seguinte, principalmente com os jovens e as crianças. A senhora Damiana abriu as portas da sua casa num espaço maior para que fizéssemos o culto ali. Muitas pessoas vieram e os alunos puderam praticar o que aprenderam no curso, cantando e tocando o instrumento, testemunhando e mesmo falando a mensagem. Como alguns visitantes não eram da aldeia, porque convidamos uma família de comerciantes que estava em seu barco no caminho até a aldeia, o líder local pediu que eu desse também uma palavra. Foi desafiador falar numa escuridão total, quebrada apenas por 1 ou 2 celulares, falar para aquele povo. Falei sobre o Salmo 46, onde Deus afirma que é o nosso refúgio e fortaleza, e somente nele devemos confiar. O líder da equipe, que também era aluno, fez um apelo no final e ao menos 2 pessoas repetiram a oração de conversão. No próximo dia, iniciamos cedo, replicando o que aprendemos nas aulas com o devocional. Logo, depois do café da manhã e em seguida, reunimos essas crianças debaixo de uma árvore e os jovens na mesma casa onde fizemos o culto. Eu me reuni com os homens e pudemos falar sobre a obediência, baseados no texto de João 21, com a pesca maravilhosa. Grandes coisas aconteceram nesse tempo de prática, e o que mais chamou a atenção foi que os alunos disseram:
Agora sabemos que nós também somos capazes de falar de Jesus e ensinar outros a seguir Jesus. Foi maravilhoso perceber o desenvolvimento deles durante esses dias. Chegou, então, o dia da formatura no domingo. Estrategicamente, conversamos com a liderança da aldeia Crispinho para nos cederem um espaço de eventos onde cabem mais pessoas. Creio que quase todos os habitantes da aldeia estavam lá. E fizemos, ao fim, um junta-panelas e almoçamos todos juntos. Foi um tempo excepcional de testemunhos, gratidão a Deus, palavras de desafio para aqueles que se formaram. Com certeza, foi um marco para aquelas pessoas. Um divisor de águas para muitos que agora estão mais capacitados a ajudar na igreja local, mas também a sair e evangelizar os seus irmãos das aldeias em redor. Um povo muito querido e acolhedor, pelos quais Jesus Cristo morreu também, e tem todo o direito de ouvir e aceitar o perdão dos seus pecados. Um povo que sofre com muitas das mazelas que sofremos aqui também: alcoolismo, drogas, prostituição, abandono e muita carência afetiva. Agradeço pelo privilégio de poder ser usado por Deus nesse projeto tão importante. Agradeço ainda pela proteção em todos os sentidos, minha e de todos da equipe que lá esteve. Deus ouviu as suas orações. Obrigado a cada um que orou. E obrigado a cada um que colaborou financeiramente ou com serviços para que pudéssemos chegar lá. Os alunos receberam em todos os dias 3 refeições completas, incluindo os seus familiares. Foram dias intensos, de muito trabalho, mas muito gratificantes. Louvado seja Deus!